pior retratação da Ana Bolena. A série ou documentário Ana Bolena do Channel 5. Se tem uma coisa que Hollywood ama fazer é pegar uma história real e jogar a precisão histórica no lixo. Mas entre todas as adaptações sobre os Tudors, poucas conseguiram errar tanto quanto essa. Essa série, ou como é chamada, documentário, pior ainda, prometeu trazer uma nova perspectiva sobre a rainha, mas o que entregou foi um festival de erros históricos, um roteiro que parece ter sido escrito por alguém que dormiu nas aulas de história e, claro, uma tentativa descarada de causar polêmica. E antes que alguém diga, é só ficção, já adianto. Quando uma série se vende como uma reinterpretação histórica, o mínimo que a gente espera é que os fatos básicos sejam respeitados, senão vira fanfic, tipo 50 tons de cinza. Então prepare-se, porque hoje a gente vai dissecar os maiores absurdos dessa produção. Uma série que não só errou, passou vergonha. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e já vamos ver uma das piores adaptações feitas sobre a Ana Bolena. E olha que a concorrência é forte. Se você gosta de ver séries sendo desmontadas com argumentos históricos e uma boa dose de ironia, como a gente fez no último vídeo de ontem, vem pra cá que vai ser um banquete. Agora, sem enrolação, bora começar. Vamos começar pelo assunto mais polêmico, a escolha de Jodie Turner-Smith, uma excelente atriz para interpretar Ana Bolena. Antes que alguém diga que o problema é a atriz negra no papel, vamos deixar uma coisa clara. O problema não é a diversidade no entretenimento. O problema é quando essa diversidade compromete a fidelidade histórica. E como eu comentei no vídeo da Rainha Charlotte, passa um pano para a monarquia inglesa que sempre foi racista. A gente não precisa ir muito longe. Se a Meghan Markle não foi aceita em pleno século XXI, imagina na época Tudor, que foi logo depois do fim da Idade Média no século XVI. Enfim, quem eram os Bolena primeiramente? E como que a gente pode ter certeza que a Ana não era negra? Os Bolena eram uma família nobre inglesa com raízes profundamente estabelecidas na aristocracia do século XVI. Eles eram descendentes de uma linhagem que ao longo de gerações foi subindo na hierarquia social. Eles eram meio que uns alpinistas sociais, sabe? O avô da Ana, o Geoffrey Bolena, começou como aprendiz de chapeleiro lá em Londres, mas foi tão bem sucedido que se tornou prefeito da cidade. Seu filho, William Bolena, consolidou essa ascensão, casando-se com uma família nobre e garantindo terras e riquezas. E foi então que chegou Thomas Bolena, o pai da Ana, que elevou ainda mais o status da família ao se casar com Elizabeth Howard. E agora entra um detalhe importante. Os Howard eram uma das famílias nobres mais influentes da Inglaterra. Eles tinham conexões diretas com a realeza, com títulos importantes e um histórico de participação ativa no governo e na guerra. O pai da Elizabeth, Thomas Howard, segundo Duque de Norfolk, que era o tio da Ana, que vai fazer todas aquelas confusões na vida, era um dos generais mais importantes do reino e um dos homens de confiança do rei, até do Henrique VII antes do VIII. Ou seja, Ana Bolena não veio de uma família qualquer. Ela era filha de duas linhagens aristocráticas bem documentadas. E aqui está o ponto principal: nenhuma dessas famílias tinha ascendência africana. E antes que alguém diga, ei, a gente não tem retrato confirmado da Ana, então ninguém sabe, a gente precisa falar sobre as descrições que temos dela. Primeiro, os contemporâneos da Ana descrevem sua aparência de forma bastante consistente. Cabelos escuros, olhos escuros e pele oliva. Um detalhe é que naquela época significava um tom levemente bronzeado, típico de pessoas que tinham ascendência normanda ou mediterrânea, não negra. Se a Ana tivesse qualquer traço que fugisse do padrão europeu da época, isso teria sido registrado. E como a gente sabe disso? Os embaixadores estrangeiros que escreviam sobre ela não pouparam detalhes quando queriam criticá-la. Se a Ana tivesse então um traço também físico fora do comum, isso também teria sido usado. Afinal, foi esse mesmo povo que inventou que ela tinha um sexto dedo e um dente projetado só para difamá-la. Você acha mesmo que eles perderiam a oportunidade de dizer que ela não era padrão? Então,
E por falar em padrões da corte inglesa, a gente precisa falar sobre a presença de negros na Inglaterra do século XVI. Hoje a gente está acostumado a ver cidades como Londres como centros multiculturais, mas na época dos Tudors a situação era completamente diferente. Primeiro a gente precisa lembrar que a expansão colonial britânica ainda estava engatinhando na época Tudor, que foi lá no começo do século XVI. O reinado do Henrique VIII aconteceu antes do auge das grandes navegações inglesas. A exploração britânica na África e nas Américas realmente se intensificou apenas no reinado da Elizabeth I, a filha de Ana Bolena com Henrique, com figuras como Sir Francis Drake e o Sir John Hawkins, começando o comércio de escravizados. Ou seja, no tempo da Ana, o contato da Inglaterra com a África era mínimo. Havia sim poucas pessoas negras na Inglaterra, mas eram casos raríssimos, geralmente mercadores ou servos trazidos de Portugal e da Espanha e não aristocratas inseridos na nobreza inglesa. Inclusive, um dos registros mais antigos sobre a presença de pessoas negras na Inglaterra vem do próprio reinado do Henrique VIII. Há registro de um pequeno número de africanos vivendo em Londres e outras cidades portuárias, mas em funções como servos ou músicos e nunca em posição de poder. Agora vamos pensar logicamente. Se uma família nobre tradicional inglesa, como os Bolena e os Howard, tivessem uma filha negra, isso seria único para a época. E se fosse o caso, é claro que haveria alguma menção em registros históricos. Mas não há nada. Nenhuma referência, nenhuma carta de embaixadores, nenhum documento da época menciona que a Ana tinha traços que fugiam do padrão europeu. Se a gente olhar para os descendentes diretos da Ana, a gente também vê uma pista. Sua filha Elizabeth I era ruiva, de pele clara e olhos claros. E sabemos disso porque temos retratos e descrições detalhadas. O pai da Ana, Thomas Bolena, era ruivo também, como a gente pode ver nessa pintura dele. Além disso, a gente tem a imagem de um anel da Elizabeth que consideram que poderia ser a Ana e essa moeda comemorativa da gravidez da Ana, que é a única confirmada como sendo ela. Então, a ideia de que a Ana podia ter uma ascendência africana simplesmente não faz sentido dentro do contexto histórico. Agora, vai um ponto importante. Não se trata de dizer que apenas atores brancos podem interpretar figuras históricas. Shakespeare já fazia peças com elencos mistos na época Tudor. O problema é quando uma mudança como essa altera a forma como a personagem é percebida. A Ana foi uma mulher extremamente complexa, cuja aparência e origem fizeram parte de toda a sua trajetória. E também, se você me segue e vê meus vídeos, sabem que eu não tenho muita paciência, então vou lembrar uma coisa: nem vem com ideia de considerar que é racismo. Racismo é você rebaixar alguém por conta da cor da pele. Quando a gente discute personagens históricos, a gente está falando de história. Enfim, na corte Tudor, ela já era vista como estrangeira, por ter passado anos na França, nos Países Baixos, e por não ter aquela aparência loira, branca, clássica inglesa. Mas isso ainda estava dentro de um espectro europeu. Transformá-la em uma mulher negra remove um dos elementos centrais da sua história, que é justamente a forma pela qual ela navegou dentro do sistema aristocrático inglês. Além disso, a escolha da atriz também levanta outra questão. Se a gente pode mudar a Ana Bolena para torná-la negra, por que a gente não faz isso com outras figuras históricas? Imagina o escândalo que seria se fizessem uma série com Nelson Mandela interpretado por um ator branco ou Martin Luther King também. A escolha do elenco da série não foi feita para contar a história da Ana com precisão. Foi feita para gerar polêmica e chamar a atenção. Mas se o objetivo era fazer uma história alternativa, eles podiam simplesmente ter criado um drama ficcional inspirado na vida dela, em vez de vender isso como um documentário e obra histórica. Agora, antes de eu continuar com os outros erros históricos, eu quero saber: vocês acham que mudanças assim são válidas em produções históricas ou isso distorce demais os fatos? Agora, se tem realmente uma coisa que a série tentou fazer foi chocar. Não por causa dela ser negra, mas a série fez uma coisa horrível.
Um dos momentos mais bizarros e que fez muita gente simplesmente desligar a TV, eu não, porque às vezes eu gosto de passar um nervoso assim, foi o beijo entre a Ana Bolena e a Jane Seymour. Sim, a série decidiu que era uma ótima ideia inventar um romance lésbico entre as duas. Porque, né, já não basta a tragédia real e as duas não serem nem um pouco amigas, precisava virar uma fanfic. Agora você se pergunta, será que isso tem base histórica? Algum relato, fofoca, carta suspeita? Não. Nenhuma fonte, nenhum relato contemporâneo, nenhum embaixador fofoqueiro da época, nem mesmo o Chapuis, que era amigo da Catarina de Aragão e adorava inventar histórias para prejudicar a Ana. Ele jamais mencionou algum envolvimento amoroso entre ela e a Jane. Ou seja, se nem os inimigos da Ana pensaram nessa fofoca, essa ideia é simplesmente ridícula. Mas por que não faz sentido? Além do simples fato de não ter nenhuma evidência histórica, a gente precisa lembrar quem eram essas duas mulheres e o que estava em jogo. Além da cabeça da Ana, é claro. Ana Bolena, ao contrário do que muitos pensam, não era uma protestante radical. Ela era simpatizante das ideias reformistas, mas dentro de um contexto bem específico. Ela queria que a igreja tivesse menos interferência política e financeira na Inglaterra, não que ela fosse destruída. Lembrando que o Henrique VIII, mesmo rompendo com Roma, continuou basicamente católico, só que agora ele era o chefe da coisa toda na Inglaterra, para não falar um palavrão aqui. Já Jane Seymour era bem tradicionalista, mas também nunca bateu de frente com as reformas de Henrique. Ela vinha de uma família que apoiava os setores conservadores da corte e depois de ajudar na queda da Ana, sim, ela ajudou, mas a gente fala disso depois. Ela ajudou a reaproximar o rei da sua filha Maria, que ainda era muito católica. Agora vamos colocar isso dentro do contexto da época. No século XVI não tinha o mesmo conceito de sexualidade que a gente tem hoje. A ideia de homossexualidade como identidade simplesmente não existia. Relações entre homens eram severamente punidas, mas entre mulheres não tinha nenhuma lei contra isso. Porque a sociedade da época simplesmente não levava a sério a ideia de que uma mulher pudesse ter desejo sem um homem envolvido. Sim, o patriarcado Tudor não tinha nem capacidade de processar a possibilidade que mulheres podiam ter prazer. Mas calma, antes que alguém diga, isso não significa que relacionamentos entre mulheres não podiam acontecer. Não é bem assim. Na verdade, não é que não podiam acontecer, mas não podiam ser livremente. As mulheres nobres eram basicamente peças políticas em um tabuleiro de xadrez. Seus casamentos eram arranjados para garantir alianças, fortalecer famílias e produzir herdeiros. Então, qualquer coisa que desviasse desse objetivo do casamento e ter filhos era visto como inútil e escandalosa. A Ana e a Jane não estavam num contexto onde o relacionamento entre elas faria o menor sentido. Muito pelo contrário, elas eram rivais diretas. E a Jane estava sendo usada para substituir a Ana. Seria o equivalente a imaginar a Ana Bolena e a Catarina de Aragão trocando juras de amor. Não faz sentido nenhum. E vamos combinar, mesmo que isso tivesse acontecido e mesmo que alguém tivesse cochichado essa fofoca para algum embaixador, vocês acham mesmo que o Henrique VIII, um rei paranoico e obcecado pela própria masculinidade, aceitaria isso? O cara enlouqueceu só com supostos flertes da Ana com outros homens. Você acha que ele deixaria barato um escândalo desse? Nem nos dramas de Henrique VIII isso se encaixa. Então por que a série fez isso? Pela mesma coisa de todos os outros erros históricos. É muito mais fácil chamar atenção com uma cena ousada do que realmente contar uma história bem fundamentada. Só que no caso da Ana Bolena, a verdadeira história já é fascinante. Cheia de intriga, manipulação política e traição. Não precisava desse toque de fanfic barata. Agora a gente vai falar de umas cenas mais absurdas da série. Ana Bolena vestindo amarelo para comemorar a morte da Catarina de Aragão. Sim, porque aparentemente nada grita luto e respeito mais do que sair desfilando por aí como se fosse carnaval. Mas será que isso realmente aconteceu? Outras séries também mostram isso. Mas não. Isso é mais um daqueles mitos históricos que se espalharam por conta
de um único relato do Chapuis, que não era nada parcial. Ele era um amigo da Catarina e embaixador do Sacro Império Romano Germânico. Mas nem ele, que odiava a Ana, escreveu sobre ela. Ele escreveu que o Henrique VIII ficou radiante com a morte da Catarina e que ele e a Elizabeth vestiram amarelo no dia seguinte para ir numa missa. A Ana, nenhuma menção, nenhuma. Se ela vestiu amarelo realmente, a gente não sabe. Se ela deu uma festa, também não há registro. Mas é extremamente improvável, já que ela estava grávida e provavelmente em outro castelo para se cuidar, já que ela já tinha tido abortos, ou um ou outros. Agora, por que esse mito pegou? Porque é muito mais interessante imaginar Ana Bolena esfregando na cara de todo mundo sua vitória sobre a Catarina de Aragão, como se fosse uma vilã de novela mexicana, bem a usurpadora. Mas a realidade era bem mais complicada do que isso. E agora vem a pior parte. A série da Channel 5, que se diz um documentário, não só perpetua esse mito, como transforma isso em um grande evento. A Ana aparece vestida de amarelo, comemorando, como se estivesse desfilando no tapete vermelho do Oscar. Eles basicamente transformaram um boato mal fundamentado em fato histórico. Mas se você acha que essa foi a única cena absurda da série, também dá pra piorar um pouco. Ana Bolena e Maria Tudor, filha da Catarina de Aragão, tiveram um momento assim meio que emocionante, no qual a Ana promete ser uma segunda mãe para ela se ela for para a corte. Não, simplesmente não. Não tem nenhuma evidência que a Ana Bolena tenha dito essa frase. O que a gente sabe é que a Ana tentou sim uma reconciliação com a Maria, pedindo que ela reconhecesse seu casamento com Henrique. Mas a Maria, é claro, era extremamente leal à mãe e considerava a Ana a usurpadora. Tururu! Recusou. E quer saber o mais irônico? Se tem alguém que pegou pesado com a Maria, esse alguém foi o pai, o Henrique VIII, não a Ana Bolena. O rei ameaçou deserdá-la, forçá-la a assinar documentos reconhecendo a Ana como rainha e, segundo alguns relatos, até cogitou a possibilidade de executá-la por traição. Já Ana, no máximo, tentou convencê-la a se reconciliar com o pai, o que honestamente era mais uma tentativa política do que um gesto maternal. Então, recado para os roteiristas da série. Ana Bolena não foi uma madrasta fofa para Maria, mas também não foi vilã de um filme da Disney. Vamos para mais um erro. Se tem uma coisa que todo mundo ama em histórias da monarquia são os escândalos, né? E quando se trata da Ana, esses roteiristas surtaram de vez. Fizeram com que a Ana fosse praticamente uma feiticeira medieval. Isso é um erro gigantesco. Porque, para começo de conversa, a Ana nunca foi acusada de bruxaria. Zero. Isso foi uma invenção posterior, uma fofoca maldosa que pegou força ao longo dos séculos. Agora adivinha só quem adorou espalhar essa história? Os inimigos dela, claro. Afinal, nada melhor para arruinar a reputação de uma mulher poderosa do que dizer que ela era uma bruxa. Só que o roteiro da série parece ter feito uma pesquisa básica na Wikipédia ou em algumas criadoras de conteúdo aqui da internet e colocaram o Henrique soltando a pérola de que foi enfeitiçado pela Ana. E, gente, vamos combinar, Henrique VIII podia ser impulsivo, mas nunca foi besta ao ponto de realmente acreditar nisso. O máximo que ele fez foi dar uma desculpa esfarrapada para justificar a própria burrada. O que aconteceu de verdade foi que depois de anos de casamento e nenhuma produção de um filho homem, Henrique começou a se arrepender da aposta que fez em Ana. Ele disse que tinha sido enganado ou seduzido, mas isso não tinha nada a ver com bruxaria. Era só um jeito dramático dele de fazer que tinha feito um péssimo investimento matrimonial. O problema foi que, séculos depois, alguns escritores resolveram levar isso ao pé da letra e pronto. Criaram o mito de que ele achava que a Ana tinha usado o PPO, uma feitiçaria, para conquistá-lo. E por falar em mitos, vamos ao clássico Ana Bolena tinha um sexto dedo. Isso não fala na série, mas vamos conversar um pouquinho. Se eu ganhasse uma moeda para cada vez que essa história absurda fosse repetida, já teria um castelo melhor do que o do Henrique. Primeiro, nenhuma fonte contemporânea menciona esse sexto dedo.
Pelo contrário, os relatos falam de Ana Bolena como uma mulher extremamente elegante. Se ela tivesse um dedo a mais, acha mesmo que a corte ia deixar isso passar? O que provavelmente existia era uma unha mais proeminente ou uma pequena deformidade no dedo mindinho. Algo comum que não chamaria tanto atenção, mas isso também a gente não sabe. Mas aí, séculos depois, a galera transformou isso em um dedo extra, uma marca da bruxa. E foi assim que a lenda começou a circular. E já que estamos falando de fake news renascentistas, vamos a outra, a famosa marca da bruxa que a Ana supostamente tinha no corpo. Inventaram que ela tinha uma espécie de mancha demoníaca que confirmava sua ligação com o oculto. Parece até aqueles boatos de internet que dizem que tal celebridade vendeu a alma para ter sucesso. Esse detalhe bizarro surgiu de panfletos católicos que odiavam a Ana Bolena lá no reinado da Elizabeth. Porque para muita gente naquele reinado ela representou a destruição da Igreja Católica na Inglaterra. Afinal, Henrique VIII rompeu com Roma, tendo um dos motivos o casamento com a Ana. Mas eu vou falar mais sobre isso no vídeo biográfico da Ana que sai semana que vem. Enfim, então naturalmente os defensores da contra-reforma protestante acharam que a Ana era um anticristo. Para os religiosos mais fanáticos, então, ela não era só ambiciosa, ela era a reencarnação do próprio demônio. Agora pausa para um momento de reflexão. Se a Ana realmente fosse uma bruxa, tivesse um pacto demoníaco, você acha que ela não teria conseguido dar um filho homem pro Henrique ou uns 10? Porque convenhamos, se o diabo tivesse um plano para colocar alguém no trono da Inglaterra, ele erraria justo esse detalhezinho, pequeno detalhe. O que realmente aconteceu foi que a ascensão da Ana Bolena desafiou todas as normas sociais da época. Ela era inteligente, carismática e influente. E isso incomodou muita gente. Como eu sempre digo, uma Catarina de Aragão incomoda muita gente. Uma Jane Seymour quase ninguém, mas uma Ana, enfim. Você acha que então ela ia conseguir mudar alguma coisa com esse pacto, né? Se fosse real. Enfim, a Ana nunca foi queimada como bruxa. Ela foi decapitada sob acusações falsas de adultério, incesto e conspiração para matar o rei. O julgamento foi uma farsa do começo ao fim. E o Henrique, que já estava de olho na Jane Seymour, só queria se livrar dela o mais rápido possível. Vou falar mais disso no outro vídeo. Então, para resumir, a série do Channel 5 pegou uma fake news renascentista ou várias e transformou em roteiro oficial, como se fosse um episódio de Caçadores de Mitos. E estaria totalmente desmentido. Bom, depois de analisarmos todos esses erros históricos, eu acho que ficou bem claro que a série Ana Bolena do Channel 5 não estava preocupada com precisão. Claro que a gente entende que produções dramatizadas tomam liberdades criativas. Ninguém aqui está esperando uma série 100% fiel, documentário um pouquinho mais. Mas tem uma diferença de adaptar para um efeito dramático e ignorar fatos básicos. E essa série cruzou essa linha várias vezes. E a pergunta que fica é, qual é o impacto disso? Porque gostemos ou não, muitas pessoas acham que estão aprendendo história assistindo séries e filmes. E quando a produção se vende como verdadeira história da Ana Bolena, entregue esse festival de imprecisões, a confusão tá feita. E como eu já disse, a história da Ana já é fascinante o suficiente por si só. Não precisava de invenções mirabolantes. Agora eu quero saber de vocês, qual desses erros históricos te deixou mais irritado? Ou vocês acham que a série tinha o direito de tomar essas liberdades? Me contem depois nos comentários. E se você gostou do vídeo, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com aquele amigo que adora uma fofoca histórica. Porque aqui o café nunca esfria e a história sempre vem com uma dose extra de intriga. Nós temos vídeos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo e até amanhã.